Então, a gente chama agora para a palestra do Ricardo Cipriani, da empresa Loxton S.A. A palestra sobre exportação de maçã brasileira, potenciais e perspectivas. Formação do Ricardo é engenheiro agrônomo pela UFSC, 2009, mestrado em recursos genéticos vegetais pela UFSC, também em 2012, e atuação profissional junto à empresa Loxton S.A. International Sales desde 2012. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa experiência com o mercado internacional da maçã. O meu nome é Ricardo Cipriani. Acho que não está funcionando. Pronto. O meu nome é Ricardo Cipriani, eu faço parte do grupo de colaboradores da Loxton. A Loxton é um consórcio global de produtores. Gente, acho que não está funcionando. A Loxton é acho que tem que mirar, perdão, gente. A Loxton é um consórcio global de produtores. Nós estamos presentes nos 5 continentes. Enfim, o que a gente faz, o que a gente se dedica é comercializar frutas e alguns outros vegetais ao redor do globo. Quando a gente pensa em comércio internacional, em comércio exterior, o personagem mais famoso que vem à nossa cabeça, historicamente, é o Marco Polo. E esse, alguns séculos atrás, era o mundo que o Marco Polo, o mundo mais longe que o Marco Polo podia explorar, né? E hoje a gente tem um cenário de mundo completamente diferente, né? O mundo, ele é um lugar que é interconectado, é um lugar que você não tem mais nenhuma barreira à informação e que as barreiras geográficas, elas são muito, muito reduzidas, né? Com toda essa interatividade, com toda essa diferença, essa conectividade, o mundo acaba se tornando um lugar muito dinâmico, né? E sendo muito dinâmico, os cenários que a gente tem no mundo também se modificam com uma velocidade tremenda. Para exemplificar isso, a gente tem aqui a previsão de crescimento das maiores economias do mundo feitas no final de 2013, né? E lá no final de 2013, a gente esperava que o Brasil nos próximos 2 anos, ou seja, em 2014 e 2015, crescesse perto de 3%, a gente esperava que a China crescesse perto de 8%, e a gente esperava que a Rússia, por exemplo, crescesse também perto de 3%. Um ano após esse panorama, né, essa expectativa dos especialistas aí na economia mundial, a gente tem um cenário que é esse, que é a Rússia crescendo menos 3,8%, o Brasil crescendo menos 2,4% e a China não chegando nem a 7%, lembrando que a diferença de meio ponto, ou 0,3% ou 0,2% no crescimento da China impacta todas as atividades comerciais do mundo, né? A gente se dedica a um setor que, via de regra, requer planejamento de médio e longo prazo, né? Então, o grande desafio hoje da fruticultura, e a maçã está incluída nesse rol, é como você faz, né, para entender todas essas mudanças, para entender todas as mudanças de consumo, que na última palestra foi muito bem exemplificado, como você faz para entender isso e desenhar o empreendimento para que ele seja sustentável no universo de 10, 15 anos. Né? Nós, da Loxton, nós acreditamos que nesse mundo de muitas e muitas e muitas mudanças, de sobes e desces, num mundo que é extremamente instável politicamente, extremamente instável climaticamente, a única forma é você buscar e ter sucesso
buscar novos mercados para você conseguir ter esse sucesso. Então, a grande pergunta é como que a gente pode ter sucesso nesse negócio, como que a gente pode ter sucesso no mercado internacional de maçãs diante do cenário atual que se desenha, né? E, para isso, a resposta, que é bastante simples, mas no final é bastante complexa, é buscar o maior número de cenários de mercados possíveis, né? Um exemplo disso foi o que aconteceu na Europa no ano de 2014. A Rússia sempre foi um grande parceiro comercial para os produtos frutícolas europeus, né? E em 2014, a Rússia vetou vários produtos frutícolas e outros vegetais da União Europeia, dos Estados Unidos e da Oceania, né? Então, essa suspensão naquele ano foi muito dramática, causou quebra de várias empresas, uma dificuldade muito grande de você escoar a produção em alguns países, né? E a gente estava previsto para ter esse veto por um ano, né? Mas passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e no final do ano passado a gente ainda teve mais uma prorrogação de um ano, né? Isso é exemplo claro que a gente não pode mais depender, seja só do mercado doméstico, ou seja só de 1 ou 2 grandes mercados para exportação, porque o cenário atual é realmente muito, muito estável. Então, a gente volta com o nosso mantra de ter o máximo de mercados possíveis, né? E quando a gente começa a pensar nos mercados e a pensar no mundo, a gente se depara com essa situação atual, da China produzindo metade de todos os vegetais do mundo e produzindo basicamente 18% de tudo o que é fruta produzida no mundo. E isso nos deixa extremamente preocupados, né? Porque, enfim, isso, como já foi dito anteriormente, hoje ou daqui a pouco ou depois vai acabar nos pressionando e repercutindo no nosso mercado doméstico, né? Mas coisas que a gente ainda tem que pensar é que não é porque você é o maior produtor do mundo ou o produtor mais importante do mundo que você consegue ter sucesso, ou, enfim, ou que você está focado no mercado global. Então, a China é o maior exportador de vegetais. Ela não é, né? O maior exportador de vegetais hoje é a Holanda, né? Isso é um dado que chama muita atenção, né? A China é o maior exportador de frutas hoje do mundo? Não é, né? O maior exportador de frutas hoje do mundo é a Espanha, né? Então, existem formas, maneiras de você construir, mesmo com todo esse problema que na verdade não é um problema, né? Com toda essa situação nova da China, de construir um setor exportador que seja forte e que seja expressivo a nível mundial, né? E aí a gente pensa, né? Bom, então a tarefa nossa é procurar mercados, né? E aí a gente raciocina pensando qual o mercado, né? Qual fruta que a gente vai mandar para cada mercado e que embalagem cada mercado requer, né? E aí a gente começa a pensar nos operadores e nos players globais do nosso setor, no caso, a produção da maçã. A gente no mundo hoje, a produção está concentrada, estava muito boa a tabela da apresentação anterior, com relação ao hemisfério norte, então a produção está muito concentrada no hemisfério norte, o que de certa forma nos ajuda um pouco, né, a compor o calendário de exportação. Então a gente tem Estados Unidos, a gente tem toda a Europa, a gente tem na Europa principalmente Polônia, Itália e França perdendo importância. Depois a gente tem toda a bacia do Mediterrâneo, que é uma grande produtora. A gente tem a Índia,
a gente tem a Rússia, que nos últimos anos tem intensificado muito a busca por novas tecnologias e por conseguir alavancar mais a sua produção e ser um pouco menos dependente do mercado internacional. E aí a gente tem a China, né? Esses são os grandes players do hemisfério norte. Depois, no hemisfério sul, a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, a gente tem a África do Sul e a gente tem o Cone Sul aqui da América do Sul, que é composto por nós, Brasil, Chile e Argentina. Então, a China hoje leva 56% de tudo que é produzido de maçã no mundo. A União Europeia, enquanto bloco, com 16%, maior produtor Polônia. Aí a gente tem Estados Unidos com a região de Washington, muito, muito importante, e também bastante importante lá perto de Nova York, né? Aí a gente tem Índia, Turquia, Irã, Chile, que é nosso vizinho aqui, a Rússia tendo cada vez mais expressão, e a gente está lá com quase 2% da produção mundial, né? Aqui a evolução da produção. Então, a gente vem incrementando no mundo os volumes produzidos de maçã, né? É bastante interessante esse dado, na verdade, esconde algumas coisas. A gente tem, em geral, no mundo ocidental, uma diminuição de área plantada e um acréscimo muito, muito importante de produtividade. Nos últimos 25 anos, os Estados Unidos diminuíram 30% a sua área de produção e, mesmo assim, cresceram 5% em volume total, né? Aí a gente tem, no outro lado dessa figura, uma Ásia que vem colocando muita pressão com novos hectares, produtividades ainda que não são o que a gente está acostumado a ver na Europa e nos Estados Unidos, mas com investimentos massivos e com um acréscimo de área fantástico, né? A gente vê o crescimento no mundo está basicamente puxado pela China, né? Os outros países estão relativamente estáveis ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Com relação a quem seriam os nossos concorrentes, né? Como o mercado se organiza em termos das exportações, a União Europeia leva 23% de toda a maçã que é exportada no mundo, né? Aqui a gente tem Itália com muita força, fazendo grandes exportações. A gente tem a França, que vem perdendo espaço. A gente tem a Espanha, que vem ganhando algum espaço na região ali próxima da Catalunha, Girona, né? Perto de Perpignan, na França, né? Aí a gente tem os Estados Unidos, que faz basicamente Canadá e México. Na verdade, a gente não poderia nem classificar isso como sendo uma exportação. O Canadá e México é uma extensão do mercado doméstico americano, e eles têm feito alguma coisa para a Ásia nos últimos 3 anos. Parecia que ia ser um novo mercado para a maçã dos Estados Unidos, principalmente para a região de Washington, porque eles estavam muito próximos geograficamente. Mas o que a gente observou agora no início do ano foi uma briga fiscal muito grande entre os dois países, e as maçãs americanas, juntamente com alguns outros produtos agrícolas, foram novamente retaxadas em 15%, e a gente ainda não sabe como vai ficar essa relação entre os dois países nessa área. Aí a gente tem o nosso vizinho Chile, com incríveis 12% de tudo que é exportado de maçã no mundo. O Chile é, sem dúvida, o maior expoente da exportação frutícola do hemisfério sul, né? É um país que a indústria foi construída para ser exportadora, até porque eles têm um mercado doméstico, embora seja per capita um grande consumidor de maçã, tem um mercado doméstico muito reduzido, né? E depois a gente vem com a África do Sul e com a Nova Zelândia, que tem se recuperado muito. A Nova Zelândia, depois de 1995, teve um grande problema na sua indústria, o número de produtores diminuiu muito, e nos últimos anos tem retomado a sua importância internacional, né, produzindo maçãs basicamente para o mercado premium,
novas variedades, um produto de excelentíssima qualidade para atingir somente os mercados que podem premiar por preço esse tipo de fruta. Com relação às evoluções, a União Europeia segue relativamente estável, um ano produz um pouco mais, precisa exportar um pouco mais, um ano produz um pouco menos, exporta um pouco menos, e basicamente assim que funciona. Perdão, gente, voltei no gráfico equivocado. Aqui. Da União Europeia, então, basicamente estável, as exportações. É interessante, muito interessante, olhar a curva de ascensão da China nos últimos anos. Esse volume aqui, ele está basicamente ainda todo voltado para os países próximos, né, para países vizinhos da China. Então, não é uma coisa que ainda atrapalha a comercialização no mundo ocidental. Né? Os Estados Unidos estável, né? E o que é outro dado muito interessante de perceber é a evolução da Argentina nos últimos anos. Né? Os argentinos, com o problema homérico que eles tiveram economicamente no país, a indústria naquela região do Vale do Rio Negro, em Neuquén, não conseguiu se reestruturar, se readequar. Né? Tem uma gama varietal que é muito, muito antiga, que o mercado internacional já não aceita. Eles tinham como principal mercado consumidor, além do Brasil, o mercado russo, que é um mercado muito complicado de você operar, é um mercado muito instável, né, que tem N problemas em relação à condição de pagamento e tudo mais. Então, a Argentina vem perdendo muito, muito espaço no mercado internacional com as maçãs que eles produzem. Com relação aos importadores, então, quem seriam os países compradores, quem compra mais maçã do mundo? A Rússia segue sendo o maior comprador de maçãs do mundo. Né? O segundo dado que é bastante interessante é ver a Bielorrússia como o segundo colocado. A gente depois vai comentar um pouquinho mais da Bielorrússia. Né? Depois a gente tem União Europeia na contraestação, bastante interessante. Vários países que têm um poder aquisitivo muito bom, que são bons mercados estáveis, com empresas sólidas, que é bastante tranquilo de fazer negócio. Né? A gente tem a Índia crescendo cada vez mais. Todo mundo espera, não só para maçã, mas para várias outras frutas, que a Índia seja o próximo destino comercial do mundo ocidental. Então, a expectativa é que as condições de renda dos indianos aumentem um pouco, e com isso o consumo de frutas que se espera que eles tenham é bastante grande. Né? Aí a gente tem México, temos Iraque, México comprando basicamente tudo dos Estados Unidos, muito pouco de fora. Né? E aí depois o Canadá a mesma coisa, Bangladesh, que é o maior parceiro comercial do Brasil, né, com 7% das compras mundiais. Né? O que eu ia falar para vocês a respeito da Bielorrússia é um dado bastante curioso. Né? A gente tem aqui o decréscimo das importações da Rússia nos últimos anos. A gente tem aqui o fatídico ano de 2014, onde o veto russo foi imposto e eles não puderam mais comprar fruta da União Europeia nem dos Estados Unidos. E aí você tem a curva ascendente também em 2014 da Bielorrússia. Né? Elas são linhas bastante complementares, e está muito claro para o mundo que o que acontece aqui é que a Bielorrússia acaba servindo de país nacionalizador para a Rússia. Né? Então, o europeu vende a maçã para a Bielorrússia, e lá ela se transforma em maçã bielorrussa, e aí sim pode seguir para o mercado russo. Né? E dentre tudo isso, né, e nós, né, como estamos posicionados? Né? Se a gente pensar em termos dos exportadores globais, né, a União Europeia como sendo o número 1, né, depois da China, e mesmo a Argentina aqui, que vem perdendo muito espaço, a gente está bastante abaixo
da linha das exportações de países que produzem basicamente o mesmo de fruta que a gente produz, né? Os nossos mercados principais em 2017 são dados do SESEX, cedidos gentilmente pela ABPM, né? Foram Bangladesh com 34%, Irlanda com 16% e Portugal com 10%. Foram os principais mercados que a gente acabou tendo, né? Alguns mercados são mercados bastante tradicionais. Bangladesh é um mercado um pouco não convencional, né, para o restante dos operadores do mundo. É um mercado que busca uma fruta um pouco mais competitiva em termos de preço. É bastante complicado logisticamente, então você tem trânsitos que são muito compridos, né, que acabam pressionando muito o shelf life da fruta, né? Aqui aqui é o gráfico da evolução das exportações do Brasil. Eu vou limpar ele um pouquinho mais para mostrar o que é realmente interessante. Então, a gente tem uma variação muito grande das exportações ao longo dos anos, o que não é uma coisa muito boa, muito inteligente, né? É claro, a gente tem aqui o problema todo produzido que aconteceu nesse ano, né? Mas o que é interessante mostrar aqui é o decréscimo das compras da Holanda, né, e o acréscimo das compras da Rússia, né, e o acréscimo das compras da Índia. Eu acho que esse cenário hoje representa muito bem o que é o setor exportador de maçã do Brasil, né? Então, a gente tem aqui, são dados de 2018, né, agora de abril. Então, são dados que ainda, logicamente, mudarão, né? A gente está ainda em campanha de exportação, principalmente da Fuji. Então, provavelmente, mudarão. Mas, em comparação com o dado de 2017, a gente provavelmente vai enxergar uma mudança no segundo colocado e no terceiro colocado dos nossos parceiros comerciais, e o segundo provavelmente será a Rússia. Uma coisa muito, muito interessante que aconteceu nas últimas 2 décadas com relação ao mercado mundial da maçã foi o desenvolvimento, né, da tecnologia do Smart Fresh, né? O Smart Fresh, junto com outras tecnologias, acabou fazendo com que a gente tenha uma expansão da possibilidade de guardar fruta em casa. Então, hoje, a maçã, por causa disso, né, por causa desse fator, por causa dessas tecnologias, ela já não é mais uma fruta que tem começo e fim de temporada, bem marcados, como é o caso de várias outras frutas. Então, a maçã já virou uma commodity, ela é uma commodity no mundo, e você não sabe quando termina uma campanha e quando inicia outra, porque mesmo que você inicie a sua campanha ainda aqui no Brasil, por causa das tecnologias do pós-colheita que a gente tem hoje muito bem desenvolvidas, você pode ter ainda grandes estoques na Europa, grandes estoques nos Estados Unidos. Pensando um pouco, depois de ter visto os players, que fruta que a gente pode exportar para esses mercados, né? Pensando um pouco em termos varietais, a gente tem a Gala como a variedade que nos últimos 20 anos foi a que mais chamou a atenção do mercado, né? A maior ascensão. É uma fruta que é amplamente aceita em todos os mercados mundiais. Então, todo mundo com maior ou menor afinco acaba comprando Gala, né? E isso nos beneficia de certa forma, né? A outra variedade que a gente tem que chamar a atenção é a Fuji, né? A China, de todos aqueles 56% da produção mundial, tem 70% de Fuji, né? Logicamente, é uma Fuji que é um pouco diferente da nossa, a coloração é diferente, o sabor é um pouco diferente, mas segue sendo Fuji, né? O benefício que a gente tem da Fuji aqui no mundo ocidental é que a Fuji ela é uma variedade que não é muito produzida nos outros países do Ocidente.
Então, ela acaba, ainda hoje, para os mercados que a gente tem, sendo quase como uma vedete. Depois a gente tem o grupo Red, né, com os seus clones melhorados, é muito importante em todo o mundo, né? Os Estados Unidos tinha a Red como sendo a rainha das variedades, vem trocando, vem renovando muito os seus pomares, e ela tem perdido alguma importância. A Golden, exatamente a mesma coisa, né? A Europa sempre foi grande produtora de Golden, e nos últimos anos, com muitos problemas comerciais, estoques muito altos, preços muito baixos, a gente está enxergando uma renovação muito grande da Golden. A Pink Lady, que é a primeira variedade club, uma das mais famosas variedades club, que tem um mercado muito assíduo nos Estados Unidos e também na Europa. Depois a gente tem a Granny Smith como exemplo de maçã verde, que funciona muito bem em vários mercados. E depois a gente tem toda essa nova ascensão e toda essa sensação que está causando, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que são a ascendência das variedades club, né? Até o ano passado nós tivemos 30 novos registros de variedade club, e parece que isso é uma tendência que veio para ficar, né? São variedades que têm uma organização de produção muito grande e que conta com um investimento de marketing brutal, né? Honey Crisp, que é uma variedade antiga, não é, na verdade, uma variedade club, mas leva o status de, né? Depois a gente tem Ambrosia, a gente tem Envy, a gente tem Jazz, tem Kanzi, né? E tem o que nós da Loxton acreditamos que vai ser a nova fronteira produtiva da maçã, as variedades de cor, né? De polpa colorida, né? Elas são um grupo de produtores espalhados pelo mundo, gerenciados por essa associação que chama IFORED, e nós não temos nenhuma dúvida. Essas variedades foram lançadas, acho que, se eu não me engano, no ano passado, e nós não temos nenhuma dúvida que isso aqui vai ser sensação no comércio mundial em muito pouco tempo, né? Qualidade e condição, nós não podemos pensar em ser exportadores de maçã sem nos preocuparmos excessivamente com isso. É impossível você ter bons resultados na exportação sem ter uma fruta de excelente qualidade e condição, né? Certificações, né? Eu acho que talvez esse ano aí que todo mundo estava um pouco mais disposto a exportar, talvez foi o nosso grande primeiro gargalo, né? Nós, basicamente, a maioria dos packing houses aqui do Brasil não contam com as certificações básicas para poder acessar os bons mercados e os melhores mercados, né? E além das certificações que são de segurança alimentar, hoje você precisa obrigatoriamente pensar nas certificações sobre o seu impacto social e sobre o seu impacto ambiental, né? Para finalizar, a respeito das embalagens, né? A gente vive num mundo que que as pessoas são cada vez mais ocupadas, cada vez mais urbanas, cada vez mais sozinhas e cada vez mais idosas, né? Então a gente tem que pensar a nossa fruta, como a gente vai dispor a fruta no mercado, pensando nessa nova situação aqui, né? Então, embalagens, né? Fruta embalada, não mais a granel na gôndola, já é uma tendência muito forte, né? Inovação, oferecer variedade, oferecer conveniência, né? Embalagens diferenciadas que chamam a atenção do consumidor, que deixam o consumidor mais tendencioso a colocar o produto no carrinho, né? Depois os displays nas lojas e a experiência de comer, que é sem dúvida muito importante, né? Nós não podemos esperar que ninguém coma uma fruta que não seja excessivamente saborosa, porque você tem um número gigantesco hoje de outros produtos, de outras opções, e a pessoa, se a fruta não for boa, vai comer, não sei, uma bolacha, ou vai comer alguma coisa assim. Então, tenha o máximo de mercados possíveis, a responsabilidade não é só sua, né? Esse é um trabalho que a gente faz, que os países fazem em conjunto, né? Então você precisa de todo mundo da cadeia produtiva envolvido, sejam entidades governamentais, sejam associações de produtores, institutos de pesquisa, todo mundo envolvido
para conseguir fazer isso, né? E quem faz isso muito bem, que está muito próximo aqui para visitar, são os nossos vizinhos chilenos, que têm convênios fitossanitários com mais de 100 países, sem falar em tudo que eles têm de benefícios fiscais com outros países, né? Não abandone mercados, é muito difícil de retomar os mercados abandonados, os mercados que a gente faz uma vez e depois não volta nunca mais, né? E quando a gente precisa, a gente tenta voltar e é bastante complicado. Então, era isso, muito obrigado, queria agradecer o convite, e é sempre um prazer estar discutindo um assunto tão interessante como esse. Obrigado. Obrigado, Ricardo Cipriani. E gostaria que você ficasse conosco na mesa.